Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Como todos sabem, o nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então a gente busca as várias obras espíritas básicas e subsidiárias para que a gente possa ter um novo olhar sobre o Evangelho. Estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Atualmente estamos no capítulo 8, intitulado Legendas do Tribuno Espírita. E quem preparou o estudo hoje foi a Regina, com reflexões interessantes, porque isso toca a cada um de nós. A gente pode estar falando, a gente pode estar ouvindo e sendo alvo de tudo aquilo que está sendo falado. Então isso toca diretamente a cada um de nós. Ninguém passa pela vida sem falar algo e sem ouvir. Por isso que as reflexões são bastante interessantes sobre como que a gente fala, o que a gente fala e como a gente recebe. Daqui a pouquinho a Regina vai estar junto com a gente. Não nos esquecendo de que a gente tem mais tarde, no mesmo dia do lançamento do podcast, a nossa live no YouTube, onde a gente vai ter a oportunidade de interagir, de participarmos. Não se preocupe, se não der para estar na hora, que vai ser uma pena, fica gravado, você pode acessar, pode compartilhar os links, enfim. E aqui já fica o nosso convite para que você principalmente se envolva, participe. Né? Essa lição de hoje fala do Evangelho que é ação, de quando a gente fala, de quando a gente age, né? E quando a gente coloca o nosso coração na vida, na interação uns com os outros. Isso é bastante interessante, tá bom? Então, já estou falando demais, dando muito spoiler, né? Eu só vou lembrar para você acompanhar até o final, porque a gente tem no finalzinho o nosso momento especial de oração. E hoje a gente volta com uma poesia belíssima de Maria Dolores, a nossa poetisa preferida. Então a gente espera que você possa estar conosco aí, aproveitando as vibrações da nossa prece e se envolvendo conosco. Diante de tudo isso e de coração, te convidamos. Vamos ouvir? Bem-vindos a mais um podcast. Dependendo do horário que você irá ouvir, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Ceifa de Luz, capítulo 8, Legendas do Tribuno Espírita, nos chama a atenção em relação às nossas palavras. Ele pontua nessa lição alguns pontos importantes para quem está na tarefa de divulgador da doutrina. Aqueles que usam da palavra para falar de Jesus e o seu evangelho nas casas espíritas. Como é que devemos falar, conversar? Como é que devemos nos portar em relação à voz? A importância do ouvir, do falar a verdade sobre o que aprendemos? Se a gente não pratica os ensinos de Jesus, não vivencia o evangelho, não nutre sentimentos edificantes, como é que iremos falar a respeito desses ensinos para outras pessoas? Ou seja, estamos pregando uma coisa e vivendo outra? Então, esse tribuno significa orador. Então, o que temos feito? Como estamos levando essa mensagem? Estamos levando ao destino certo? Estamos tocando corações? Estamos trabalhando sentimentos? Os estudos fazem parte de nossa rotina? Muitos desenvolvem papéis de tribuno espírita nas casas espíritas. Quem são eles? São os oradores, os expositores, aqueles que ministram cursos, palestrantes, evangelizadores, doutrinadores, divulgadores. Porque são aquelas pessoas que vão apresentar, vão falar, vão levar esses ensinos a diversas pessoas. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 37, Jesus começa dizendo para nós: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Os oradores espíritas são os tarefeiros responsáveis
pois trabalham pela divulgação do Espiritismo. Então, Emmanuel começa nesse capítulo dizendo para nós: cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Devemos falar bem, ter um comportamento moral adequado. Tudo o que formos falar tem que estar dentro da doutrina, baseado nos ensinos do Cristo. Temos que tomar muito cuidado com o que se fala e estarmos vigilantes a todo momento. Não é fácil e exige muito esforço, muita disciplina. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Temos que manter conectados com os mentores, com nosso anjo da guarda, com os nossos protetores e prestar atenção nas intuições e fazer orações diárias. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. O ensino é que irá nos manter atualizados. Temos diversas ferramentas disponíveis para essa atualização. Temos as obras básicas, as complementares, do próprio Emmanuel, André Luiz, dentre outros diversos. Também temos a internet, que é um ótimo recurso, mas temos que procurar conhecer as fontes antes de compartilhar qualquer mensagem que recebermos. Sempre pesquisar antes e, principalmente, não dar ênfase, importância às fake news. Reverenciar a verdade, contudo buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Procurar ver o lado bom das pessoas, parar de ver os defeitos nos outros, de falar mal, de fazer o mal, de pensar o mal. João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus vem dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós temos que fazer, buscar sempre essa verdade para podermos passar para as outras pessoas. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Respeitar os limites dos outros, as opiniões mesmo contrárias às nossas. Levar as coisas boas para as pessoas. Mostrar sempre as virtudes, os valores, os conhecimentos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Então, passar as experiências que foram boas, não repassar as que foram ruins. Isso ajudará na edificação de todos. É compartilhar dessas experiências para o crescimento, para realmente edificar nessa direção do futuro, para esse progresso espiritual. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. A linguagem deve ser simples para que todos possam nos entender melhor. Então, esse poder falar, levando mesmo de forma simples, esses ensinos, essas mensagens do Evangelho, do exemplo de Jesus, sempre de forma muito simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles ao mesmo tempo o desejo de cooperar no levantamento do bem. É o despertar para a vida, para a reforma íntima, para a renovação, para a prática do bem. Falando que estão sempre bem acompanhados dos protetores e que nunca estão sozinhos. É estimular, ajudar todos aqueles que buscam esse auxílio, que buscam realmente colaborar. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas.
Muito mais importante do que falar é ouvir. Temos que ser aqueles que levam o consolo a esses corações, que buscam entendimento, uma ajuda, e sempre dentro dos princípios doutrinários e dos ensinos do Evangelho de Jesus. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar quanto possível de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. O nosso aperfeiçoamento vem através dos estudos, da prática no bem, desenvolvendo sentimentos. Sempre com pensamentos edificantes, as palavras deverão tocar o coração, pois estamos falando de Jesus. Jesus, através de Mateus capítulo 12, 34, vem dizer para nós que a boca fala do que o coração está cheio. E Mateus vem ainda complementar no capítulo 15, versículos 18. O que sai da boca vem do coração e contamina o homem que fala essas palavras. Então, de acordo com a Bíblia, o que sai da boca pode edificar ou magoar. E as palavras que dizemos têm o poder para gerar vida ou morte. Então, a palavra ela tem poder. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo vem dizer para nós: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse falar sim, sim, não, não, nós justificando esses ensinos, estaremos passando tudo que estamos aprendendo sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa preparação. Então, com tudo isso, a gente finaliza esse estudo da noite, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui periodicamente, divulgando, fazendo essa divulgação. E Deus, na infinita bondade, vai nos proporcionar muita paz, muita energia, muita luz, muita força, para que a gente realmente possa desenvolver esse papel de tribuno, de orador, divulgando sempre o bem. Então, que Deus e Jesus amparem os nossos corações, que todos tenham uma luz em seu caminho. E nós agradecemos, eu agradeço de coração por todas essas oportunidades. E que Deus nos ajude a libertar desta condição de pecador, que ainda estamos muito falhos, mas com esforço pleno e com a preparação e os estudos e com Jesus ao nosso lado estaremos vencendo a cada dia. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Fiquem todos com Deus. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Onde, de Maria Dolores. Onde escutes a voz que blasfema, ironiza, amaldiçoa, não ponhas discussão agravando o azedume. Ao invés de revide, usa sem mágoa o verbo que abençoa. Onde o crime enlameie, com temerários ímpetos de fera, a face da existência, não atires instinto contra instinto. Semeia a tolerância, ajuda e espera. Onde o erro domine, entretecendo cárceres e dores, não deites pedras no caminho alheio. Patenteia a verdade sem reproche, dando bondade e luz por onde fores. Onde o fracasso grite, no cortejo de sombras em que avança, não repouses no chão de desalento, a ninguém desanimes e recupera o clima da esperança. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz pelos dons do serviço, uma bênção de amor. Mestre e amigo Jesus, percebendo
nas luzes de esperança do Evangelho, nas mensagens da doutrina espírita, o teu sublime convite para realizarmos tudo o que pudermos de melhor, colocando mãos à obra e movimentando nossos pensamentos e sentimentos na direção que nos indicastes, mestre amigo, valorizando o trabalho e o tempo, bênçãos que a sublime providência nos concede. Te rogamos o amparo aos nossos corações, porque nos reconhecemos imperfeitos e sofredores, necessitados do teu amor. Mas coloca em nossos corações a sublime certeza de que uns pelos outros e com a tua misericórdia infinita havemos de vencer o caminho que se nos propõe. Ampara-nos para o esforço pequenino e constante de cada minuto. Ampara-nos para mantermos em nossos corações a chama viva da misericórdia divina e para que sempre que tropeçarmos no caminho da vida, possamos nos reerguer, cientes de que o teu convite de amor é para que sempre continuemos a caminhada de aprendizado e de amparo, na certeza de que somos todos envolvidos e profundamente amados pela divina providência. Que tua luz nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.